Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos retomar de onde nós paramos no último vídeo e vamos derivar os métodos dos mínimos quadrados ordinários. Nesse caso aqui a gente tem dois métodos, o primeiro método são as equações normais e o segundo método é o algoritmo do gradiente descendente. No caso das equações normais, a gente vai expressar essas equações também usando a notação de vetores e matrizes, tá? Então, lembrando que a gente terminou exatamente nesse slide aqui no último vídeo, onde a gente expressou o RSS, né, usando notação de vetores e matrizes, onde aqui basicamente o que a gente tem é essa expressão aqui, ela vai gerar, né, um vetor linha de resíduos e essa expressão aqui vai gerar um vetor coluna de resíduos. A gente vai multiplicar os dois vetores, isso aqui vai ser um produto escalar e no final a gente vai ter um valor representando o RSS, certo? Então, fazer esse produto escalar aqui é essencialmente a mesma coisa de fazer aqui essa soma, né, a soma dos resíduos ao quadrado por todas as nossas observações no conjunto de treinamento, tá? Vocês devem lembrar que o próximo passo que a gente precisa fazer é calcular as derivadas parciais dessa função em relação aos nossos parâmetros. E aí a gente calcula todas as derivadas parciais, coloca isso num vetor e a gente chama esse vetor de gradiente. Então, o gradiente é um vetor que tem todas as derivadas parciais em relação a todas as variáveis da função multivariada de interesse, que nesse caso aqui é o RSS. Então, lá no caso da regressão linear simples, a gente tinha somente dois parâmetros, né, o W0 e o W1. Nesse caso aqui, a gente pode ter muito mais. A gente tem P minúsculo, ou seja, na verdade, P mais 1 parâmetros. Nesse caso, então a gente vai ter um gradiente maior, né? Um gradiente com mais dimensões, onde o número de dimensões corresponde ao número de parâmetros que a gente tem basicamente, tá? Bom, então a gente precisa agora calcular essa derivada, certo? Nesse caso aqui a gente está calculando derivadas em termos de vetores e matrizes. Isso foge um pouquinho, né, do escopo desse curso. Isso aqui envolve conhecer um pouquinho sobre cálculo aplicado em matrizes e vetores. Então, a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, eu vou basicamente só dar a intuição, né, por trás de como isso é calculado. Então, na verdade, embora isso pareça ser muito complicado, calcular derivadas em funções que envolvem vetores e matrizes não é tão diferente assim de calcular derivadas em funções com variáveis comuns. Então, imagina que essa função do RSS ela é dada em termos, por exemplo, de variáveis comuns, só para a gente dar uma intuição de como é que a gente chega nessa expressão aqui, tá? Então, imagina que o meu RSS ele é dado dessa forma aqui. Eu tenho esse y não é mais um vetor, é uma variável, tá? Eu tenho aqui x e w, e a mesma coisa, x e w não são mais vetores, são variáveis comuns, né? E aqui eu tenho de novo essa mesma expressão, y menos x vezes w chapéu, tá? E aí eu quero calcular, nesse caso aqui, a derivada dessa função em relação, por exemplo, a esse w chapéu aí, tá? Bom, primeira coisa é que isso aqui, né, essa expressão vezes essa, vai ser igual a, vou repetir aqui, né, vai ser igual a y menos x vezes w chapéu ao quadrado, tá? Então a gente pode agora usar a regra da cadeia para calcular essa derivada. Então isso vai ficar assim, vai ficar 2 vezes y menos x vezes w chapéu, né, a derivada de y menos x vezes w chapéu em relação a w. Tá? Isso aqui é constante, isso aqui fica zero, o x também é tratado como constante, então no final a gente vai ter menos x aqui. Então aqui eu já vou colocar aqui direto, tá? Esse menos aqui vai aqui para fora, então vai ficar menos 2 vezes y menos x vezes w chapéu vezes x, tá? Então, compare esse resultado com esse aqui. Então, veja que é muito similar, tá? Então, na verdade, aqui eu tenho x antes. Então, esse x aqui corresponderia a esse x aqui. Esse y a esse y. Né? X vezes w chapéu aqui, x vezes w chapéu, tá? Então, veja que como eu comentei, derivação em funções que envolvem vetores e matrizes é muito similar à derivação, né, em funções que envolvem, por exemplo, variáveis comuns, como é esse caso aqui. Bom, o que a gente precisa fazer agora é igualar esse gradiente a zero e resolver para o w, né, que o w é um vetor que contém os nossos parâmetros de interesse, os parâmetros que a gente quer encontrar os valores que minimizam o RSS, certo? Então,
Eu vou começar então distribuindo esse produto aqui desse termo com esses dois termos, tá? Então vai ficar assim, menos 2x transposta vezes y mais, né, menos com menos dá mais, 2x transposta vezes x vezes w, isso aqui é igual a zero. Aí para se livrar desse 2 aqui, a gente pode dividir os dois lados por 2. Tá? Então eu vou ter agora menos x transposta vezes y mais x transposta vezes x vezes w chapéu, isso aqui é igual a zero. Tá? A gente pode passar esse termo para lá, porque a gente quer resolver para o w chapéu, né? Então vai ficar x transposta vezes x vezes w é igual a x transposta vezes y, certo? Bom, o que a gente pode fazer agora, a gente quer se livrar desse termo aqui, né, para que a gente tenha no final o w isolado aqui desse lado. Normalmente o que a gente faria é dividir os dois lados por esse termo aqui para se livrar dele, né? Dividir em matrizes é a mesma coisa, ou seja, dividir quando a gente trata de operações entre matrizes é a mesma coisa do que multiplicar pela inversa. Certo? Então, dividir os dois lados por esse termo aqui significa multiplicar os dois termos pela inversa dessa matriz aqui. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Então, aqui vai ser o seguinte, aqui vai ficar x transposta vezes x inversa, menos 1, vezes x transposta vezes x, w chapéu, que é igual a x transposta vezes x inversa vezes xt y. Tá? Bom, uma matriz vezes a sua inversa é a matriz identidade, né? A matriz identidade vezes o w dá o próprio w. Lembrando que a matriz identidade aqui é o elemento neutro da multiplicação entre matrizes, certo? Então aqui, fazendo isso, a gente vai ter o w agora isolado, né? E a gente terminou a nossa derivação. Então, as equações normais, nesse caso, elas podem ser calculadas, né, de forma fechada, ou seja, ao fazer aqui esse cálculo aqui, né, ou seja, primeiro a gente faz essa multiplicação aqui da matriz x transposta vezes ela mesma, tira a inversa, depois multiplica pelo resultado aqui da x transposta vezes o y. Ao fazer isso, a gente vai ter de uma vez só, né, todos os valores de todos os nossos parâmetros, os valores ótimos já, os valores que minimizam a RSS de uma vez só, certo? Então, essencialmente, que o custo de realizar isso, né, o custo mais caro, o custo que domina essa operação aqui é o custo de inverter a matriz, que nesse caso aqui, né, é um custo de O, né, é um custo cúbico aqui, na quantidade de atributos, na verdade, que a gente tem, certo? Essa matriz nem sempre, é importante dizer que essa matriz aqui nem sempre ela vai ser inversível, né? Mas tem várias técnicas para você calcular pseudo-inversas e coisas do tipo. Bom, a gente pode ver esse mesmo problema sob a ótica do sistema de equações lineares. Se nós pararmos nossa derivação nessa linha aqui, nós vamos ter precisamente um sistema de equações lineares. Isso vai ficar mais claro agora. Certo? Se a gente chamar essa matriz, a matriz resultante entre a multiplicação de x transposta e x de A, a gente pode chamar nesse nosso vetor de parâmetros de x, e a gente pode chamar o vetor resultante da multiplicação entre x transposta e y de b. Né? Então, lembrando que essa aqui é a forma matricial de sistema de equações lineares. Para quem não lembra do sistema de equações lineares, né, deixa eu dar um exemplo aqui rápido aqui. Então, por exemplo, um sistema como 2x mais y menos z é igual a 3, x mais y mais 5z é igual a 1, menos x mais 3y menos 2z é igual a 0. Tá? A gente pode expressar esse sistema de forma matricial da seguinte forma. A gente tem essa matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Os coeficientes são os valores que multiplicam essas variáveis. Tá? Então, aqui na primeira equação a gente tem 2, 1 e menos 1. Na segunda equação a gente tem 1 e 5. Na terceira equação a gente tem menos x, 3, menos 1 na verdade, 3 e menos 2. Tá? Aí a gente tem um vetor aqui que é o vetor x com as nossas variáveis x, y
e z, né? Isso aqui é igual, né, a esse vetor aqui com esses valores, né, que a gente chama de vetor B. Então isso é igual a 3, 1 e 0. Tá certo? Mas se você multiplicar essa matriz por esse vetor, você vai ter precisamente agora esse sistema aqui. Tá? Então a gente pode expressar, né, essa expressão aqui, né, em termos de um sistema de equações lineares. E aí como é que a gente resolve o sistema de equações lineares? Isso são coisas que vocês devem ter visto em álgebra linear. Por exemplo, tem vários métodos, um que é muito usado, né, é a eliminação gaussiana, onde você vai aplicando operações nas linhas das matrizes até que elas estejam numa forma que a gente chama de forma escalonada por linhas, e aí isso nos permite resolver, né, por meio de substituição, o sistema, certo? Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Imagina que a gente tem esses dados aqui, tá? Eu tenho dois atributos, então regressão multivariada, certo? E eu quero, por exemplo, estimar o valor de y para uma certa entrada, né? Como x1 é igual a 3 e x2 é igual a 4, certo? Bom, primeiro a gente precisa estimar, né, os valores dos parâmetros do nosso modelo para que a gente possa prever o valor para essa entrada aqui que a gente quer prever, tá? Bom, primeira coisa, vamos organizar as entradas para o sistema, né? Então, x, então lembra que x aqui, né, tem esses valores, mas lembra que a gente tem sempre um x0 aqui, que é uma variável dummy, que é sempre 1, né? Certo? Então, a gente precisa adicionar isso aqui na matriz x, essa coluna com 1s. O y, né, foi dado aqui também, então vai ser esse vetor. Aí lembra que no caso a nossa matriz A ela é dada pela multiplicação de x transposta com x. Então a gente multiplica x transposta com x, o resultado vai ser esse aqui. Depois o nosso vetor B é o resultado de x transposta vezes y, tá? Então a gente faz isso também e esse aqui é o resultado, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre essas multiplicações, que são operações triviais que vocês podem fazer aí como exercício para acompanhar melhor esse exemplo. Feito isso, a gente pode usar um método como o método da eliminação gaussiana para resolver esse sistema. Bom, tem vários pacotes de software que você pode usar para resolver sistemas, mas só para dar um exemplo rápido, né, o que a gente normalmente faz é a gente junta essas duas matrizes, essa matriz com esse vetor. Basicamente a gente cria uma nova coluna aqui, a gente chama isso de matriz completa, certo? E aí, no método da eliminação gaussiana, por exemplo, o que você faz é você aplica operações nas linhas dessa matriz. Por exemplo, você pode trocar duas linhas, você pode multiplicar uma linha por uma constante não nula, ou você pode, por exemplo, somar, né, uma linha a um múltiplo de alguma outra linha. E aí você vai fazendo várias dessas operações até que você chegue nessa forma que a gente chama de forma escalonada por linhas, onde basicamente você tem uma escadinha aqui, né, considerando os seus valores não nulos, tá? Alguma coisa assim, certo? Feito isso, você pode resolver o sistema agora via substituição, né? Então, por exemplo, esse valor aqui, ele corresponde ao parâmetro W0, isso aqui corresponde ao parâmetro W1, e aqui esse valor que corresponde ao parâmetro W2, tá? Então, a gente pode, por exemplo, primeiro a gente resolve aqui para o W2, né? Então aqui, ó, W2 vezes 7,15 é igual a menos 12,15, né? Então, W2 vai ser igual a menos 12,15 dividido por 7,15, né, que vai ser igual a menos 1,699, ou seja, esse valor aqui, tá? Aí, uma vez que a gente sabe o valor de W2, a gente pode usar isso para resolver agora, ou seja, para achar o valor de W1. Então, que aqui, eu vou só arrumar aqui, né, para vocês saberem o que eu estou dizendo. Então, aqui eu teria W1 vezes 1, né, aqui, mais W2 vezes 4. A gente já sabe quem é W2, que é menos 1,699, né, vezes 0,4. Isso é igual a 0,1.
certo? E aí a gente resolve essa equação aqui para W1, a gente acha W1, que vai ser esse valor aqui, né? Por último, isso aqui, certo? Aí, agora, uma vez que a gente sabe os nossos parâmetros ótimos, a gente poderia responder essa pergunta, ou seja, qual é a previsão para x igual a 1, para x1 igual a 1 e x2 igual a 4? Bom, lembrando a fórmula, né, da regressão multivariada, a gente tem W0 mais W1 vezes x1 mais W2 vezes x2. Bom, o valor de W0 é 5. Eu vou simplificar um pouco, 5,5. O valor de W1 aqui é 0,77. A gente multiplica isso vezes x1. x1 aqui no caso é igual a 3, né? Vezes 3. Mais W2, que é, nesse caso aqui, menos, né? Então, deixa eu apagar aqui. Que é menos, certo? Menos 1,669 vezes x2, que é 4, tá? Pronto. E isso é aproximadamente igual a 1,04. Então, essa seria a nossa previsão para essa instância que tem x igual a 1 igual a 3 e x2 igual a 4. Bom, o próximo método é o método do gradiente descendente, que é muito similar ao que a gente viu na aula passada. Então, a gente tem um laço que vai atualizando os nossos parâmetros, e esses parâmetros são atualizados numa direção contrária ao gradiente, né? Onde a gente vai dando passos proporcionais ao gradiente. Então, esse alfa aqui, ele é a taxa de aprendizado que controla o tamanho do passo que a gente dá nessa função, né? Que é o RSS aqui no caso, né? Lembrando que o gradiente do RSS é dado por essa expressão aqui, tá? Bom, então de forma mais concreta, né? O gradiente descendente ficaria assim agora. Como o gradiente tem esse menos aqui, menos com menos fica mais, né? Então a gente teria essa expressão aqui, que é dada, né, em termos de vetores e matrizes. Lembrando que isso aqui é um vetor com todos os nossos parâmetros, certo? E aqui a gente tem o gradiente, né, que é um vetor com todas as derivadas parciais em relação a cada um desses parâmetros. Então, esse gradiente aqui ele tem a mesma dimensionalidade do W, certo? Então, se a gente tem, por exemplo, 3 Ws, seja W0, W1 e W2, aqui a gente vai ter 3 derivadas parciais, uma derivada parcial para cada um desses Ws. Uma forma alternativa de escrever isso aqui é você ter uma linha dessa para cada um dos Ws que você tem. Então, teria aqui uma atualização para o W0, uma atualização para o W1 e assim por diante. Essa forma, ela envolve um laço, né, por todos os seus Ws, ela é menos eficiente do ponto de vista de implementação do que você usar expressões vetorizadas, tá? Mas para ficar mais claro, né, a gente vai desmembrar essa atualização aqui nos vários Ws que a gente tem, tá? Então, para isso, eu queria relembrar, né, a derivada parcial de um parâmetro W qualquer, tá? Então, aqui eu estou reescrevendo de novo o RSS usando a notação de somatório, tá? Então, aqui tem a expressão de forma bem explícita, certo? E aí, digamos que a gente quer calcular a derivada parcial em relação a um WJ arbitrário qualquer, tá? E aí é exatamente o que a gente fez na aula passada, não vou entrar em muitos detalhes aqui de novo, tá? A gente lembra que a gente fez isso para W0 e W1 na aula passada, e isso serve basicamente para qualquer W, tá? Então aqui a gente vai usar a regra da cadeia. Então basicamente o que você vai fazer aqui é o seguinte: primeiro você vai tirar a derivada dessa expressão aqui inteira ao quadrado, né, em relação a essa expressão sem o quadrado. Isso aqui vai te dar 2 vezes, né, essa expressão inteira, e depois você vai tirar a derivada dessa expressão sem o quadrado em relação ao seu W de interesse. Se for o W1, todo o resto vai ser constante, vai sobrar só essa parte aqui, e a derivada, né, dessa parte aqui em relação ao seu W1 é menos x1, né, que é tratado como constante nesse caso, certo? Então, de forma geral, para um WJ qualquer, a derivada parcial vai ser, no caso, 2 vezes essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui é o resíduo, porque é a diferença entre o valor real e o valor previsto, que é dado
né, pela equação do modelo de regressão, vezes, né, esse atributo, ou essa entrada xj aqui. Colocando esse menos aqui para fora, né, e reorganizando, né, usando aqui de novo aqui a notação vetorial, você tem a derivada parcial de um parâmetro wj qualquer é dada por essa expressão. Certo? Bom, agora a gente pode mostrar, né, apresentar o algoritmo do gradiente descendente, que é muito similar ao que a gente viu na aula passada. Bom, inicialmente você inicializa o seu vetor de parâmetros com valores aleatórios, pode ser com 0 também. Esse t aqui ele vai indicar, né, o número vai indicar as iterações que a gente vai realizar nesse algoritmo. Aqui é o laço principal, né, a gente vai medir a convergência por meio da norma desse vetor, né? Então, mais uma vez aqui, quanto mais próximo de zero for esse gradiente, mais perto do mínimo a gente está. E quão perto do mínimo a gente está vai ser controlado por esse epsilon aqui, que é um parâmetro de tolerância, digamos assim. Tá? Bom, e depois a gente vai iterar por todos os nossos parâmetros, certo? Atualizando-os. E a forma que a gente faz isso é muito similar como a gente fez na aula passada. A gente primeiro guarda a derivada parcial, né, numa variável temporária, né, porque se a gente atualizar a variável diretamente, né, a próxima variável já vai usar o valor mais novo dessa variável e não o valor da iteração anterior. Então a gente precisa garantir que ao atualizar, né, os parâmetros, a gente sempre esteja usando, ao calcular as derivadas parciais, os valores desses parâmetros na iteração anterior. Então esse vetor aqui vai servir como variáveis temporárias, né, para essas derivadas parciais. Então, uma vez que a gente calculou a derivada parcial de um parâmetro j qualquer, a gente atualiza esse parâmetro efetivamente. E é basicamente isso. Uma coisa que você pode se perguntar é quando é que eu uso as equações normais ou o gradiente descendente. Bom, o gradiente descendente tem uma desvantagem, que é você precisa calibrar muito bem esse alfa aqui. Se o alfa for muito grande, o seu algoritmo talvez não convirja. E se ele for muito pequeno, o algoritmo pode ficar muito demorado, né? Você pode precisar de muitas iterações até que o algoritmo convirja, certo? Uma vantagem é que esse algoritmo ele é relativamente eficiente para quando você tem muitos atributos, né? As equações normais, você não precisa calibrar o alfa, o algoritmo não precisa realizar iterações, só que ele pode se tornar bastante caro quando você tem muitos atributos. Então lembra que o custo, né, de você fazer aquela inversão de matrizes que você precisa fazer para achar os dados ótimos, ela tem um custo cúbico no número de atributos que você tem. Então, se você tiver muitos atributos, milhares de atributos, como às vezes é o caso em alguns tipos de dado, né, como por exemplo dado textual, o seu algoritmo pode ficar bastante caro. Tá? Pessoal, então é basicamente isso que eu tenho para falar por agora. Então, é importante dizer que a regressão linear, os modelos de regressão linear, eles têm vários pressupostos, várias questões mais práticas que a gente precisa saber antes de aplicá-los, questões que eu vou estar discutindo nas nossas próximas aulas síncronas, ok? Então, a gente se vê lá.